Olá, meu nome é Vitor Gratec, eu sou estudante de Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e hoje eu e meu colega Jean nós vamos apresentar um trabalho para a disciplina de Ética, Legislação e Cidadania, que é conduzida pelo professor Dr. Wilson José Gonçalves, e o nosso trabalho é sobre energia maremotriz, a potencialização das fontes renováveis na matriz energética brasileira. Bom, aqui temos um pequeno resumo dos tópicos que serviram de base para a construção do artigo e que serão abordados em seguida. Quanto ao contexto, temos que, desde a primeira revolução industrial, o ser humano busca por novas fontes de energia. Sobretudo, atualmente, com as preocupações com o meio ambiente, as energias renováveis e de menor impacto ambiental são prioridades. A energia maremotriz, ou a energia das marés, ela funciona semelhante à energia hidrelétrica, porque ela também é obtida por meio da força das águas. A principal diferença, ela se encontra no local onde ocorre a geração, né? Uma vez que a usina maremotriz ela se encontra nos mares e uma usina hidrelétrica convencional é construída próxima ao curso de um rio, com a construção de uma barragem, onde por meio da força das águas é gerada energia elétrica. Dentre as alternativas renováveis, no Brasil, a energia maremotriz é a que possui a menor participação na produção geral de energia, e com um exponencial aumento na demanda energética causado pela expansão exponencial da população, surge também a necessidade de ampliar e diversificar os meios de produção de energia. Ou seja, temos que melhorar os meios de produção atuais e procurar por novas alternativas para não sermos dependentes de apenas um método de geração. Portanto, esse artigo ele tem como objetivo realizar um estudo objetivo acerca do potencial energético e da viabilidade ambiental de se implantar um sistema maremotriz como uma parte significativa da geração de energia no Brasil. Quanto a esse sistema, existem mais de uma forma de se extrair energia dos oceanos, e o Brasil, como um referencial mundial em geração sustentável de energia, por utilizar há anos a geração hidrelétrica como principal fonte de geração nacional, pode potencializar ainda mais esse espectro, utilizando todo o potencial energético oferecido pela energia maremotriz. Para a construção desse trabalho, foi utilizada uma metodologia baseada na pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa apoiou-se principalmente na inspeção de bancos de dados oficiais e de bibliotecas virtuais, pautando-se com ênfase no Google Acadêmico, uma vez que esse buscador ele mostrou-se amplo, reunindo resultados de diferentes bancos de dados e revistas. Também foram utilizados materiais disponíveis em revistas de divulgação científica, bibliotecas universitárias, bem como artigos científicos, teses de mestrados, enfim. Na pesquisa, no que tange à pesquisa documental, foram utilizados os textos referentes à Agenda 2030 da ONU, em especial no que se refere à Meta 7, cujo o sentido são as fontes de energia limpa e acessível. Já os resultados encontrados pela pesquisa apontam que a não participação da energia maremotriz na matriz energética nacional advém principalmente da carência de dados sobre o comportamento dos mares brasileiros. Além disso, a falta de incentivo por parte das entidades públicas responsáveis afeta ao desenvolvimento da energia maremotriz. E por não ser muito popular no cenário nacional, mundial até, os modelos atuais de usinas são extremamente caros e inviáveis no curto prazo, fazendo com que essa fonte de energia não desperte interesse nas grandes corporações e grandes investidores, por exemplo. Por fim, as conclusões elas apontam que, para suprir a demanda de energia elétrica causada pelo exponencial crescimento da população, seria necessário obtermos uma fonte de produção de energia elétrica limpa e de maior proporção para que ela possa suprir tamanha demanda com eficiência. E, sendo assim, foi obtida a energia maremotriz, que possui uma capacidade de produção expressiva, mas contudo ela possui um alto custo de implementação, manutenção e, além disso, tem a falta de dados sobre o comportamento dos mares brasileiros, que inviabiliza a implementação dessa fonte no Brasil. Agora eu passo a palavra para o meu colega Jean, que dará continuidade à apresentação. Olá pessoal, boa noite. Quem fala é o aluno Jean Carlos.
aluno do curso de Engenharia Elétrica. Estarei apresentando um trabalho sobre a energia maremotriz na disciplina de Ética e Legislação, ministrada pelo professor Dr. Wilson José Gonçalves. Nosso objeto de estudo foi a potencialização das fontes renováveis na matriz energética brasileira. Os principais resultados apontam que a despotencialização da energia maremotriz na matriz energética nacional se advém da carência de dados relevantes sobre os comportamentos dos mares brasileiros, além da falta de incentivo por parte das entidades públicas responsáveis. Ou seja, para que a usina maremotriz seja implantada aqui no Brasil, ela precisa de estudos sobre o comportamento dos mares e mais de incentivo da parte das entidades públicas. O nosso problema de pesquisa foi por que a geração da energia maremotriz não possui participação na matriz energética brasileira. Então, a nossa solução é a seguinte: conclui-se que a falta de dados relevantes sobre os comportamentos dos mares e das marés brasileiras inviabiliza a possibilidade de implantação da energia maremotriz. E aquilo que eu já disse, o que inviabiliza a possibilidade de implantação da energia maremotriz no Brasil é a falta de estudo e a carência de incentivos pelas iniciativas públicas privadas. Os nossos resultados, eles apontam o que eu já acabei de dizer, que a energia maremotriz, ela não existe possibilidade de ser implantada no Brasil sem estudos relevantes e significativos dos mares e sem também o incentivo das repartições públicas e também das privadas, porque a energia maremotriz, a usina maremotriz, ela iria abranger uma grande quantidade de pessoas, uma vasta quantidade. O potencial energético de geração da energia maremotriz em território nacional é de extrema relevância por ser suficiente para suprir toda a matriz energética, por suprir a matriz energética e também por substituir fontes mais poluentes e não renováveis de energia. Agora, para a parte de discussão, a energia maremotriz é uma fonte de geração sustentável livre de gases e resíduos, ou seja, ela não tem zero emissão de gases e resíduos poluentes para o meio ambiente. Além de ser previsível e possível elevado potencial de produção em território nacional. Foi aquilo que eu acabei de dizer. Ela é de extrema possibilidade porque ela possui um extremo potencial de produção de energia, não só na região brasileira, mas também em outras regiões, como também em Portugal, que possui faixas litorâneas muito extensas. As nossas conclusões: a gente, deste modo, com a compreensão do funcionamento da energia maremotriz no processo de produção de energia, é possível perceber que a extensa faixa litorânea brasileira torna ela uma fonte livre para o crescimento. Ou seja, a nossa faixa enorme de litorais possui uma extrema capacidade de habitar uma usina e de implantar uma usina, mas só não se dá devido à carência de dados
e a falta de incentivos das repartições. Eu volto a frisar essa tecla. Falta incentivo das repartições públicas e privadas e estudos relacionados aos mares. Então, pode-se dizer que a falta de dados relevantes sobre os comportamentos dos mares e das marés brasileiras inviabiliza as possibilidades de implantação da energia maremotriz. Tudo o que eu acabei de dizer. Tudo. Devido à falta de dados, isso inviabiliza a possibilidade de implantarmos a usina de energia maremotriz no Brasil. Desta maneira, a discussão dos aspectos relacionados à despotencialização das fontes não renováveis na matriz energética brasileira aponta que existe uma grande necessidade de desenvolvimento no setor de pesquisa sobre os mares brasileiros, especificamente no que é pertinente à construção de uma usina maremotriz, ou seja, precisamos viabilizar logo muitos estudos relacionados aos mares para que nós possamos estar criando uma usina maremotriz futuramente. Sobre o nosso trabalho se encerra aqui. Nossos agradecimentos se estendem primeiramente a Deus por nos trazer até aqui, neste local, e estarmos junto com vocês, com os nossos colegas cursando o curso de Engenharia Elétrica. Nosso segundo agradecimento vem aos nossos familiares e amigos que nos incentivaram a estar aqui hoje. Nosso terceiro agradecimento se estende ao nosso professor Wilson José Gonçalves, que nos incentivou na criação desse artigo e que nos ajudou de forma grande e expressiva para que nós conseguíssemos chegar aqui neste momento. E, em quarto lugar, nós agradecemos as nossas infinitas famílias, e uma delas é você, alunos da UFMS. Essa UFMS que nos abraçou, que nos acolheu de tão bom grado. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.